Isso daqui é um levantamento que foi feito em 2014, salvo engano, ou 2016, acho que foi 2014. Foi 2014 e depois teve outro em 2016. Isso aqui é um indicador de letramento científico da população brasileira, não diz respeito ao que a pessoa entende sobre meta-análise, ao que a pessoa entende sobre artigo científico, não. Isso aqui tentou medir, e olha o cenário que isso daqui está apontando, cara. Isso daqui tentou medir basicamente a capacidade interpretativa de um cidadão normal no Brasil, tá? A gente teve aqui uma amostra específica, tá? Foi 2.002 indivíduos, idade entre 15 e 40 anos, e eles tinham pelo menos 4 anos de escolaridade, tá? Pelo menos 4 anos de escolaridade, tá? E aí, obviamente, de pessoas com muita escolaridade e pessoas com muito pouca escolaridade, tá? 4 anos de estudo, tá? Pelo menos, ou seja, não existe nessa amostra, é uma amostra bem representativa de várias capitais, não existe nessa amostra um sujeito que não pisou na escola. Vocês estão conseguindo entender? Tem gente com 4 anos ou gente com pós-graduação, doutorado, tá? O que eles fizeram? Resumidamente, tem aula sobre isso, depois vocês assistam. A aula intitulada Sociedade Emburrece a Concorrência. Acho que é a parte 2. É só procurar na lupa dentro do aplicativo que vocês encontram essa aula. O que eles olharam aqui? Eles dividiram os sujeitos em 4 níveis de letramento, tá? O letramento não científico, rudimentar, básico e proficiente. Tá? Não vou explicar aqui, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Olha aqui, ó. Para você ver o nível 4, tá? Nível 4, letramento proficiente da amostra inteira, 5% das pessoas, prestem atenção, 5%. Você sabe o que é 5 pessoas em 100? Cara, se isso aqui não te deixa alarmado e assustado, você tem um problema. E eu tenho a tese de que o brasileiro médio está anestesiado com essas coisas aqui, e já é normal, entendeu? Ainda mais agora, é carnaval, cara, que se exploda todos esses dados aí, não tem nada, agora é hora de se divertir. E não tenho problema com a tese do carnaval, inclusive eu fui um dos agraciados por muitos anos com ela. O problema é que você tem que ter o pé no mundo real também, tá? 5 em cada 10 pessoas conseguiram resolver esse problema proposto aqui, ó, nível 4. Prestem atenção. Ó, o que é o nível 4 de letramento científico que abarcou 5% da amostra? É uma pessoa que avalia propostas e afirmações que exigem domínio de conceitos e termos científicos em situações envolvendo contextos diversos, cotidianos ou científicos. Elabora argumentos sobre a confiabilidade ou veracidade das hipóteses formuladas. É uma pessoa crítica. Demonstra domínio do uso de unidades de medida e conhece questões relacionadas ao meio ambiente, à saúde, à astronomia ou à genética. Exemplo do item 4. Eles chegaram para a galera e fizeram essa pergunta aqui, ó. Por que o gráfico apresenta 2 traçados, um para o cenário otimista e outro para o cenário pessimista? Prestem atenção. O gráfico está meio ruim aqui, eu vou ler para vocês, tá? A Organização das Nações Unidas produz estudos que permitem fazer projeções sobre a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e o aumento da temperatura global. É com base nesses estudos que foi produzido o gráfico a seguir. Aí tem aqui alguns dados, né? O primeiro, esse eixo aqui mostra de 1950 a 2100, ou seja, se você tem um cérebro que faz algumas sinapses, você deve entender que está projetando um cenário futuro. A gente não está em 2100. Vocês concordam? E aí a gente tem o cenário pessimista e o cenário otimista, tá? E isso aqui, até onde foi medido, 2006. O que eles pediram? Por que o gráfico apresenta 2 traçados? O cara deve elaborar uma resposta do porquê que o gráfico, sei lá, deve explicar. Provavelmente uma das linhas do gráfico, eu nem lembro qual que é a resposta, tá? Deve ser uma das linhas do gráfico onde a gente emitiria mais CO2 e aqueceria mais o planeta, outro onde a gente conseguiria. Ele tinha que explicar o porquê que esse gráfico é assim, tá? Não precisa ser uma explicação correta, mas tinha que mencionar algumas coisas que dão um norte para esse gráfico. Aí a gente tem a chave de correção aqui, ó. Deixa eu só esconder a outra aqui pra gente fazer bonitinho. Chave de correção, ó, o cara deve mencionar termos relacionados à probabilidade, como depende ou possibilidade. São 2 possibilidades diferentes conforme o comportamento humano e a atmosfera. Depende das emissões de carbono.
Não se sabe exatamente o que acontecerá, não sei o que, projeções, estimativas, porcentagem de acerto. 6 pessoas. 6 em 10. 6 em 100. 6 pessoas, eu vou repetir, em 100 pessoas conseguiram dar alguma ideia de que isso daqui é uma projeção futura e que vai depender do número de gás carbônico. 6 pessoas. De 100 pessoas. Vocês estão compreendendo o buraco que a gente está metido? Ou é eu que estou sendo alarmista? Eu acho que o meu senso de alarme, ele começou a ficar mais... Sempre foi assim, tá? Inclusive essa aula do RD, Sociedade Emborrece Concorrência, 1 ou 2 anos atrás. Mas agora que eu vou ter filha, cara, eu me preocupo. Eu não quero que a Ava... Eu quero que a Ava esteja dentro desses 6%. Eu quero que ela olhe um gráfico desses com, sei lá, 16 anos, 18 anos, e ela fale, provavelmente se a gente emitir mais, vai ter a curva de cima. Eu quero que ela olhe esse gráfico e não fique, não sei, não tô nem entendendo o que é isso aí. Cara, como é que... Isso é uma questão, pessoal, que foge à necessidade de entendimento sobre mudanças climáticas. Você não precisa saber sobre o NOAA ou sobre o, sei lá, sobre as instituições e como que as boias oceânicas façam. Você não precisa nem saber o que é CO2. Você tem que ler os pontos. É uma interpretação. Tô sendo alarmista ou não? 6 pessoas em 100. Essas pessoas, essas outras 90 e tantas pessoas que não sabem interpretar esse gráfico, são essas pessoas que trabalham no banco, trabalham no comércio, prestam serviço, são médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, ou trabalham, sei lá, num contexto um pouco mais menos especializado. Cara, é a nossa força produtiva brasileira. E eles não sabem ler um gráfico, tá? Vamos para um mais simples aqui, então. Ó, nível 3, tá? Nível 3, tá? No nível 3, 31% da amostra atingiu. Ufa, muito mais fácil, né? É uma pessoa que elabora proposta de resolução de problema de maior complexidade a partir de evidências científicas em textos técnicos e ou científicos, estabelecendo relações intertextuais em diferentes contextos. Qual que foi a pergunta feita para essa galera? Os gráficos a seguir mostram a evolução de populações de bactéria ao longo do tempo em 2 pessoas infectadas com a mesma bactéria. Nos dois casos, os doentes tomaram antibióticos. Formule hipóteses sobre o que pode ter ocorrido para justificar a diferença nos 2 gráficos. Ó, a gente tem o caso A e o caso B. Tempo, né, em dias, e aqui a quantidade de bactérias em bilhões. Ou seja, o sujeito A começou a tomar o antibiótico no dia 1, e as bactérias foram caindo progressivamente até o dia, sei lá, 6 aqui. Já o sujeito B tomou o antibiótico no dia 1, as bactérias caíram, mas no dia 3, essas bactérias voltaram a subir. Explique esse gráfico. Dá alguma hipótese do porquê aconteceu. Você pode ir para vários lados. Que hipótese você daria? Sei lá, o cara parou de tomar um antibiótico? Pode ser uma hipótese. Né? A bactéria criou resistência ao antibiótico? Pode ser outra hipótese. O cara, sei lá, aí é mais sofisticado, mas o corpo do cara atingiu um determinado nível de infecção que fortaleceu ou reduziu a imunologia, sei lá, daí você tente explicar. 30% das pessoas conseguiram chegar próximo à explicação desse gráfico. 30 em 100. Né? Aí tem a chave de correção. É possível que no caso B, o paciente tenha interrompido o tratamento, o remédio não matou as bactérias, não tomou o remédio conforme indicava na bula. 25%, na verdade, das pessoas acertaram isso. Aí tem o pessoal que, né, consegue ir um pouco melhor, né? Ó, exemplo do item 2, nível 2. O que faz com que o pneu com estrias aumente a segurança quando a pista está molhada? Aí ele tinha que ler essa cartilha e responder a pergunta. Ao dirigir na chuva, tenha em mente, os freios param as rodas, mas são os pneus que param o carro. A mesma advertência vale para o caso de dirigir na lama, sobre areia, com óleo na pista ou em outras circunstâncias que alteram as condições de atrito. Pneus desgastados, sem estrias, na chuva, aumentam a probabilidade de perda de aderência e, consequentemente, controle do veículo, pois a água não escoará e o pneu deslizará sobre ela. Está em negrito.
Aí a pergunta, o que faz com que o pneu com estrias aumente a segurança? A resposta está literalmente em negrito, né? Ó, chave de correção, o pneu com estria facilita o escoamento da água. Cara, tá em negrito. Negrito. 50% das pessoas erraram. Não souberam explicar essas duas frases. E aí a gente tem um pouco além, né? O nível 1. Que 90% das pessoas acertaram. Por quantos dias no máximo você pode tomar esse remédio? Dose oral. 1 a 2 comprimidos de 6 em 6 horas, de preferência após as refeições, durante 7 dias no máximo. Tá escrito. Tá escrito no negócio. Pelo menos 90% acertaram. Detalhe, 10 pessoas em 100 erraram e elas têm 4 anos de escolaridade no mínimo. Tá? Esse estudo foi feito em 2014, tá? 2014. E a gente tinha, em 2014, 5% das pessoas só que atingiram a proficiência. Eles refizeram esse estudo. Em 2016. Esse 5% aqui subiu para incríveis 8%. Olha só, melhoramos, hein? Agora, 8 a cada 100 pessoas conseguem explicar esse gráfico aqui, ó. Muito bom. Agora tá ótimo, agora tá excelente, né? Brasileiro sofre para interpretar a bula. Nesse outro estudo aqui, tem um momento aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, prestem atenção. Pessoas de 15 a 40 anos residentes nas 9 regiões metropolitanas mais Distrito Federal com pelo menos 4 anos de escolaridade que disseram que fariam com dificuldade ou não seriam capazes de fazer. Interpretar os resultados de um exame de sangue a partir dos valores de referência no laboratório. 55% falaram que não fariam com dificuldade. Metade das pessoas não consegue pegar um exame que diz o seguinte: a sua glicose é 105. Entre 100 e 125 é pré-diabetes. A pessoa, 55% diz que teria dificuldade ou não conseguiria fazer isso. Vocês entendem o buraco que a gente está metido? Vocês entendem a dificuldade que é explicar para um cidadão que quando o sujeito vai na clínica dele, ele tem que receber uma boa intervenção. É muito longe, cara. É uma coisa que deveria ser... Eu vou em alguns lugares conversar, eu faço aula de inglês com um gringo, um canadense, eu não consigo explicar para ele. Eu não consigo explicar pro cara. Tipo, ele não entende, não pelo meu inglês ser uma porcaria, mas porque ele não consegue compreender como que é assim no Brasil. E ele adora o Brasil, tá? Mas a gente faz jus à nossa fama internacional. Infelizmente. Entendeu? Bom, aqui é só o resumo do outro, né? Desse de 2016. 2015, na verdade, né? Que é a atualização desse primeiro aqui, tá? Mostrando que 8% está no nível pleno proficiente, né? Considerado uma pessoa capaz de interpretar as coisas direito, tá? A gente vê um fator escolaridade, então, pelo jeito, a pessoa com escolaridade, ela tende a estar mais no nível proficiente, quem tem ensino superior ou mais, mas ainda assim, cara, a gente está tão longe de alguma coisa próxima ao interessante,